Voltamos então, pessoal, com o nosso vídeo. Nós começamos a falar sobre saúde e segurança do trabalho. Fizemos um apanhado geral do que são as normas regulamentadoras, quais são as medidas protetivas da nossa Constituição Federal. Falamos inclusive do conceito trazido sobre a insalubridade. Identificamos alguns pontos importantes neste conceito. E agora nós vamos aprofundar então em insalubridade, falando primeiramente dos requisitos. Quais são os requisitos então para eu identificar se aquele trabalhador está exposto a um agente agressivo? Quais são os requisitos para eu identificar se esse trabalhador que está exposto ao agente agressivo, ele tem ou não direito à insalubridade? Nós temos que observar a súmula 460 do STF. Façam a leitura da súmula 460 do STF, vocês vão identificar alguns pontos que são cruciais. Primeiro deles, pessoal, anualmente, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele expede, então, um rol taxativo de todas as atividades que são consideradas insalubres. Todas as atividades que são consideradas insalubres. Então, anualmente, o Ministério do Trabalho ele expede esse rol taxativo. Então, houve um estudo prévio identificando que cada atividade, então, que ela é ou não insalubre. Está lá um rol taxativo. Primeiro ponto. Você então identificou, está lá. Achei, Júnior. Eu achei que está aqui no quadro de atividades aqui aprovado pelo Ministério do Trabalho. Maravilha. Tudo bem. Este é o primeiro ponto. Depois, nós temos então que fazer o quê? Verificar se você tendo aquela atividade na tua empresa, se ele está dentro do limite de tolerância. Você pode pensar o seguinte: ô Júnior, lá tem ruído. Já identifiquei que tem um barulho lá na produção. Maravilha, mas será que está dentro do limite de tolerância ou está acima do limite de tolerância? Então, para identificar isso, eu vou precisar chamar quem? Um engenheiro de segurança do trabalho, concorda? Eu vou ter que chamar um engenheiro de segurança do trabalho para ele vir então com o seu decibelímetro e identificar, olha, o ruído que tem aqui no ambiente de trabalho, ele chega a 80 decibéis. Não ultrapassa o limite de tolerância. Está dentro do limite de tolerância. Então, maravilha, eu já fico tranquilo que apesar do agente agressivo no ambiente de trabalho, ele não ultrapassa o limite de tolerância. Não ultrapassando o limite de tolerância, não será agressivo para a saúde do trabalhador. Tudo bem? Depois, pessoal, eu preciso identificar quais são os meios de proteção que eu estou, então, adotando naquele ambiente de trabalho para que aquele trabalhador não sofra, então, esses impactos. Aí eu identifiquei que ultrapassou do limite de tolerância, mas eu vou conceder, então, um protetor auricular. Eu vou colocar aqui, então, uma janela que vai dissipar o ruído. Então eu preciso identificar quais são os meios de proteção que serão dados a este trabalhador. Pode ser tanto equipamento de proteção individual quanto coletivo. Segundo ponto. E depois, qual o tempo que este trabalhador estará exposto a este agente agressivo? Ah, não, ele ficará nesse ambiente por 4 horas. Ele ficará no ambiente por 6 horas. Ele ficará neste ambiente por 8 horas. Então eu preciso identificar essas situações. Eu identifiquei que tem um agente agressivo, ele está lá que é o mesmo agente agressivo que está no rol taxativo do Ministério do Trabalho. Primeiro ponto, identifiquei, está lá, eu tenho esse agente agressivo que está no ambiente da empresa. Maravilha. Então agora eu passo então a identificar qual o limite então de tolerância. Identifico que aquele agente agressivo ultrapassa o limite de tolerância.
Poxa vida, então se ele está ultrapassando o limite de tolerância, eu vou precisar então adotar meios de proteção. Quais são os meios de proteção que eu vou então conceder a este trabalhador? Um protetor auricular, maravilha. E depois o tempo de exposição. Olha, mesmo com o protetor auricular, ele pode ficar 8 horas no ambiente de trabalho? Aí é a norma regulamentadora que vai te falar isso. A norma regulamentadora vai te falar qual é o equipamento de proteção que você tem que colocar para esse trabalhador, quanto tempo que ele pode ficar exposto. Tudo isso a norma regulamentadora vai identificar. Tudo bem? Então façam a leitura tanto da súmula 460 do STF, quanto do artigo 190 da nossa CLT. Tá legal? Então vejam, os procedimentos aí para a gente começar a efetuar o pagamento. Poxa, Júnior, mesmo adotando todas essas medidas, o agente agressivo continua no ambiente de trabalho. Ele está atingindo a saúde e segurança do trabalhador. Então, maravilha. Se você está identificando essa situação, você vai precisar então fazer uma perícia no seu ambiente de trabalho. Você precisa fazer uma perícia no ambiente de trabalho para que então este perito possa identificar qual é então o grau de risco deste agente agressivo. E aí, lembra que nós falamos que a insalubridade, ela é paga de que forma? Nós temos 3 formas de pagamento. 10% se for um nível baixo, 20% se for um nível médio ou 40% se for um nível alto. Ótimo. Eu tenho essas 3 possibilidades. Mas como que eu chego até este percentual? Lembra que eu falei do engenheiro de segurança do trabalho? O engenheiro de segurança do trabalho, ele vai ter que ir até a tua empresa e vai ter que fazer uma medição. Ele fazendo essa medição, ele vai identificar se qual grau, qual o nível então de agressão desta atividade, tá? Qual o nível? É um nível baixo, um nível médio ou um nível alto? E aí sim, o engenheiro de segurança do trabalho, ele vai identificar, olha, é o grau médio. Você vai ter que pagar 20% para os seus trabalhadores. A partir do momento que ele fez essa perícia, ele identificou então que está a atividade enquadrada no rol de atividades do Ministério do Trabalho, maravilha, fechou o cerco, você já tem isso fechado com você, você sabe quantos por cento que você vai ter que pagar. O que você pode fazer é chamar então o Ministério do Trabalho para que ele possa homologar o que o seu perito encontrou, tá? E aí você chama o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai enviar um engenheiro na tua empresa e esse engenheiro ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer uma medição e vai verificar se aquilo que foi apontado pelo seu engenheiro está correto ou não. E aí, estando correto, maravilha, você começa a fazer o pagamento. Júnior, então é só fazer o pagamento e está tudo certo. Pessoal, se vocês fizeram a leitura lá da Constituição Federal, nos primeiros artigos, inclusive, vocês viram a importância da proteção humana, a dignidade da proteção humana, a dignidade da pessoa humana, como direito fundamental. Então não basta simplesmente eu fornecer equipamentos de proteção individual. Não basta simplesmente eu fazer o pagamento do adicional. Vocês concordam comigo se a médio e longo prazo esse trabalhador ele vem ter um problema auricular? Quem que vai ser responsável? A empresa. A empresa que se tornou responsável. Por quê? Onde que ele adquiriu isso? Onde que ele adquiriu essa perda auditiva? Na empresa. Então a empresa se torna responsável. Mesmo fornecendo EPI, você fornece equipamentos de proteção individual, você fiscaliza o uso,
Você exige que seja utilizado, mas mesmo assim esse trabalhador vem e tem uma perda auditiva. Logicamente que você vai brigar na justiça mostrando que você sempre protegeu esse trabalhador. Olha, não foi na minha empresa que ele perdeu essa audição. Ele pode ter perdido em outro lugar, com outra atividade ou com algum acidente que deva ter acontecido aí. Mas aqui não foi. Então, eu vou mostrar para o juiz que eu adotei todas as medidas de proteção. Aí é onde você tem, então, todo esse histórico. Você chamou o seu engenheiro, fez a perícia. Você chamou o engenheiro do Ministério do Trabalho, ele homologou a sua perícia. Você vem fornecendo EPI. Como que eu provo, Júnior, que eu estou fornecendo EPI? É obrigatório que o empregador tenha uma ficha de entrega dos EPIs. Então, eu tenho que apresentar para o juiz, olha, tá aqui desde quando ele entrou na empresa, eu estou fornecendo o EPI para ele. Ele está assinando aqui, ó, toda semana que ele recebe um protetor auricular, que ele recebe uma luva. Ou seja, toda semana tem assinatura aqui do trabalhador. Está aqui guardado na ficha dele. Tá certo? Então, não basta você mostrar que você tomou essa precaução. Sabe o que é mais importante, além de tudo isso? É a empresa mostrar que ela adotou medidas para neutralizar o agente agressivo, para minimizar os impactos do agente agressivo. Isso é o mais importante. É a empresa demonstrar que ela fez esse caminho de neutralizar. Se nós estamos falando do ruído, o que a empresa então deveria adotar? Eu vou levar esse maquinário para uma área externa. Eu não vou deixar esse maquinário fazendo ruído aqui dentro, né, da produção. Eu vou então virar de repente a parte onde sai o ruído para a área externa da empresa, a ponto de que no ambiente não haja tanto ruído assim. Entende? Eu tenho que fazer algum mecanismo para neutralizar, minimizar o impacto. Eu sou responsável por esse trabalhador. Se eu sou responsável por esse trabalhador, eu tenho que adotar todas as medidas para que ele não seja agredido. Ele não seja agredido. É lógico que eu tenho que fazer isso, porque é a minha responsabilidade. O ruído está partindo de mim. Então eu preciso adotar mecanismos de proteção, claro, mas também de neutralização. Não é pagar o adicional e falar, tá tudo certo, eu estou pagando o adicional. Não se contenham com isso. É um tiro no próprio pé. Por quê? Futuramente, o trabalhador tendo um problema, é a empresa que é responsável. É a responsabilidade objetiva, porque o agente agressivo está lá dentro da tua empresa. Então você se torna responsável. Tá bem? Então o objetivo, sempre quando existir a insalubridade, qual que é o objetivo do empregador? Neutralizar, minimizar. Por quê? Porque ele tem que proteger o empregado. Ele tem que ir ao encontro da dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Nós temos que ir ao encontro lá do que está estampado na nossa Constituição Federal. Legal? Tudo bem? Então esses dois requisitos eles são importantíssimos, necessários. Que esteja enquadrado no rol de atividades insalubres do Ministério do Trabalho e, ao mesmo tempo, que tenha tido uma perícia no ambiente de trabalho. Não basta o empregador simplesmente falar, vou pagar 10% e está tudo certo. Não, precisa ter prova, precisa ter perícia naquele ambiente de trabalho. Tá joia? Agora, e se acontece de repente, você passou o ano e aí aquele agente não aparece mais no rol taxativo do Ministério do Trabalho. Pode acontecer? Pode acontecer. Aquele agente que era agressivo, agora ele não é mais. Pode acontecer de alguns produtos químicos terem sofrido alterações a ponto de não trazerem mais problemas à saúde do ser humano. Pode acontecer isso, tá?
E aí, então, diante dessa situação, onde altera-se o rol taxativo do Ministério do Trabalho, se aquele produto da tua empresa que era agressivo, que você considerava insalubre e pagava o adicional aos trabalhadores, ele foi retirado do rol taxativo do Ministério do Trabalho e Emprego, maravilha! Você simplesmente deixará de pagar. Olha que bacana. Vou contar um segredinho para vocês não contam para ninguém, tá? Não existe direito adquirido sobre insalubridade ou sobre periculosidade. Não existe. Sabe por que não existe? A legislação determina o pagamento enquanto você esteja em contato com um agente agressivo. Se você não está em contato mais com o agente agressivo, você perdeu o adicional, mas você ganhou na sua saúde. Não queira ganhar o adicional. O adicional ele é bom naquele mês, você vai consumir. Futuramente é a sua saúde que estará em jogo. É a sua saúde que vai simplesmente exigir muito mais de você. Tá legal? Então o adicional, o objetivo tanto do empregador quanto do empregado deve ser o mesmo. Eu quero me ver livre do pagamento desse adicional. Eu não quero mais pagar. Então, torça para que saia do rol taxativo do Ministério do Trabalho, ou então que você realize algumas medidas de proteção, de neutralização daquele agente agressivo. Tudo bem? Então, não existe direito adquirido sobre esses agentes agressivos. Tem uma lida lá na súmula 248 e 265, agora do TST. Tá joia? Então, como eu já falei para vocês, é necessário eliminar o agente insalubre para excluir o adicional. Está lá na súmula 80 do TST. E o simples fornecimento de EPI não exime do pagamento. O empregador do pagamento não exime. Está lá na súmula 289 do TST. Não basta eu fornecer o EPI. Eu preciso ter comprovado de que aquilo não estará mais trazendo nenhum prejuízo à saúde do trabalhador. Maravilha! Se eu consigo comprovar que isso não está trazendo mais prejuízo à saúde do trabalhador, maravilha! Aí sim eu deixarei de pagar esse adicional. Tá joia? Tudo bem? Então vamos dar continuidade. Aí, pessoal, nós temos que falar aí do adicional, como vocês já sabem, ele depende do grau de insalubridade. Ele pode ser de 10% no mínimo, 20% médio e 40% no máximo, sempre sobre o salário mínimo. Sempre sobre o salário mínimo. Infelizmente, até hoje não está decidido isso pelo STF, que há uma discussão sobre a impossibilidade de que seja fixado sobre o salário mínimo, que deve ser fixado sobre o salário base, que é uma lógica mesmo, né? Mas infelizmente isso ainda está parado. Já voltou para o salário base, voltou para o salário mínimo, voltou para o salário base, agora está no salário mínimo de novo, tá? Já faz um bom tempo que já está no salário mínimo. Então não esqueçam disso. Insalubridade, ele varia de 10, 20 ou 40% aí sobre o salário mínimo. Tudo bem? Então, quem que tem direito? É aquele trabalhador que está exposto ao agente agressivo. É aquele trabalhador que está acima do limite de tolerância. Ele está exposto ao agente agressivo que está acima do limite de tolerância por um tempo superior ao permitido. E, ao mesmo tempo, é aquele trabalhador que está exposto continuamente, aquele trabalhador que está exposto intermitentemente. Aquele trabalhador que está exposto eventualmente, ou seja, a tiazinha do café que vem, passa e entra no ambiente aqui para pegar o cafezinho e trocar o cafezinho e sair, essa tiazinha não. Ela entra eventualmente, tá joia? Porém, aquele trabalhador que está numa sala e fica constantemente com os trabalhadores aqui conferindo planilha, volta para ver resultado, faz medições, tudo tal, volta para sua sala. Passa meia hora, ele volta para lá de novo, verifica. Esse trabalhador é intermitente. Intermitente.
esse trabalhador, ele passa a ter direito também. Então, quem tem direito à insalubridade são os trabalhadores que estão expostos continuamente e os intermitentemente. Tá legal? E aí, coloquei para vocês também a orientação jurisprudencial número 173, para vocês darem uma olhada lá. Quem tem direito ao adicional de insalubridade, o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive no ambiente externo com carga solar. Tudo bem? Está lá na NR15, dentro do anexo 3. Quem tiver curiosidade, baixem aí no computador de vocês as NRs e façam a leitura. Vocês podem até não entender muita coisa, porque tem muita norma técnica lá. Mas vocês vão começar a entender um pouco onde estão inseridos isso. Eu acho que no momento que vocês estão, que é de aprendizado ainda, de conteúdo teórico, é importante vocês entenderem essas situações, tá legal? Da mesma forma, quem respirar gelado, ele tem direito ao adicional de insalubridade. Tanto calor quanto frio, são temperaturas extremas, tá legal? Faz direito aí ao adicional de insalubridade. E aí, pessoal, nós temos 3 possibilidades de adicionais de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele pode ser por agente físico, químico ou biológico. E é isso que nós vamos falar aí na nossa próxima aula, tá joia? Até já, pessoal!